Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 24, que diz: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ao lermos esses versículos, podemos até direcionar toda a nossa condição de entendimento para algo muito simples, que exige um esforço diário, pois a salvação é individual. Mas temos que entender o plano do Senhor por completo, pois o propósito do Senhor é familiar. Ainda que a salvação seja uma escolha individual, existe um propósito para a família. Isso podemos ver na prática ao ler o que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 29 a 33, que diz: Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e seguir foi ele batizado e todos os seus. Muitas pessoas esperam ser salvas, porque frequentam igrejas. Mas a palavra mostra que não é só isso. É necessário viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo que tenhamos que negar nossos próprios sentimentos e desejos para fazer o que ele mandou. Isso faz parte da cruz que o cristão deve levar. Jesus levou a cruz dele por causa dos nossos pecados e manda que nós também levemos a nossa. Assim como a cruz do Senhor representou o desafio de vencer a descendência da serpente, a nossa representa o desafio de cumprir os dois grandes mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cumprir os dois mandamentos atribuídos a nós prefigura o que Jesus chamou de porta estreita. Jesus respondeu que devemos esforçar-nos para entrar pela porta estreita. Essa resposta dá um sentido de que só alcança a salvação plena aquele que luta para cumprir com perfeição a vontade do Senhor. Isso indica que a conquista da salvação começa depois de nosso chamado, estende pela vida inteira, e somente os que vencem são salvos. Uma prefiguração perfeita dos desafios que devemos superar no caminho da salvação está naquilo que aconteceu com o povo que saiu do Egito para a terra prometida, como descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 9 a 13, que diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Na verdade, o seguidor de Cristo, depois de confirmado na nova aliança, através do batismo, tem pela frente os desafios de viver de acordo com os mandamentos de Jesus. Todos os desafios têm que ser vencidos com a palavra do Senhor. As armas da nossa milícia, que são espirituais, revestidos com a armadura de Deus, o sangue de Jesus como prova do perdão dos nossos pecados e o óleo da unção que despedaça todo jugo. Jesus demonstrou isso quando foi tentado no deserto. Diante desses desafios,
Ao longo de nossa caminhada cristã, corremos um sério risco de perder a batalha se não nos esforçarmos para vencer. Por essa razão, Jesus disse que muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não conseguirão. Isso realmente tem acontecido com milhões de pessoas, pela falta de persistência em cumprir o que Jesus mandou. Orientados por falsos mestres, por falsos profetas, muitos alimentam sua esperança totalmente descabida dentro do Evangelho, enganando a si mesmos e achando que podem viver na zona de conforto e subir aos céus quando morrerem. Às vezes, até entendem a santa palavra, mas preferem fazer vista grossa, ignorando que com Deus não se brinca. São tipificados no líder da igreja de Laodiceia. Veja o que nos diz o Senhor, como descrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 18. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por isso, a necessidade de meditar na palavra junto com seus familiares, dar testemunho diante deles e interceder sem parar, pois, como você tem o entendimento da salvação, agora lute para que você se mantenha e os seus familiares compreendam essa verdade e possam lutar juntos neste caminho que leva à vida eterna. Pois o que deve estar cravado em nosso espírito, direcionado ao coração e à nossa mente, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que tudo diga ao contrário, nada é maior que o nome de Jesus e o seu poder. Não pare, lute, continue, se esforce, prossiga, persevere e se mantenha em pé. Faça o que Jesus mandou. Lute para cumprir os mandamentos do Evangelho. E não aceite que ninguém te engane com palavras sedutoras que não correspondem à realidade do Evangelho. Lembre-se que o nosso alvo principal é chegar à vida eterna através de Jesus. E isso só podemos conseguir se cumprirmos retamente a sua palavra, a vivermos e a praticarmos conforme o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos estas primeiras horas, estas primícias a ti, de entregarmos tudo que somos e tudo que temos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido, porque sabemos, tudo que fazemos para a honra e glória do seu nome, o Senhor nos respalda. O Senhor, Pai, faz com que a sua glória se manifeste, pois aonde nós estivermos, este ambiente de glória, ele está, para que o seu nome seja visto e todos fiquem impactados diante da manifestação da sua presença. Pai, sabemos que o cumprir da palavra não é simplesmente, Senhor, só ouvir e achar que temos que fazer determinadas coisas, mas sabemos que diante de uma enfermidade nós podemos orar e ver a cura ser manifesta. Diante de problemas e circunstâncias, orar para que haja a sabedoria para poder resolver. Diante de confusões, situações ou até intrigas, ou até mesmo algo que parece que não tem uma resposta, ao orarmos e ao levarmos a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo, o Senhor nos revela a resposta, nos dá o caminho e nos traz a solução. Porque é através da sua palavra que tudo se manifesta e tudo acontece. Sabemos que ela tem sido, Senhor, este livro não só legislador, mas este livro de orientação, este livro, Pai, de ordenança,
Este livro, Senhor, que tem nos guiado e tem nos mostrado tudo o que temos que fazer, como nós temos que fazer e de que maneira nós temos que fazer. Porque o Senhor tem sido fiel. E o Senhor tem revelado, Pai, a sua palavra para nós dia após dia. Porque por isso, Pai, que nós vemos que até mesmo cientistas já descobriram, Senhor, que a leitura à sua palavra, a meditação da sua palavra, quando nós fazemos todos os dias, ele não só potencializa o nosso cérebro, como também faz com que, ó Pai, o nosso ser seja ativado de uma maneira tão grandiosa que nós, ó Pai, ficamos incessantes. Ou seja, nós não vacilamos, nós nos esforçamos para poder fazer com que esta palavra não somente seja vista, seja ouvida, mas também, Pai, seja contemplada através de todas as nossas ações e atitudes. Por isso somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Graças te damos, ó Pai. Que o Senhor cuide de cada um dos teus filhos. Faça com que haja, Pai, o entendimento, a sabedoria, a compreensão e o discernimento de cada atitude, de cada palavra ou de cada sentimento, para que eles, Pai, comecem a viver a boa, agradável e perfeita vontade sua. Muito obrigado, Senhor. Assim, consagramos tudo que temos, tudo que somos, para que o seu nome seja visto em tudo aquilo que nós fizermos. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.